Olá, meu nome é Carlos Siqueira, seja muito bem-vindo e bem-vinda a este meu canal. Aqui nós falamos de literatura e tentamos falar sempre sobre escritores diferentes, de épocas, estilos, nacionalidades e gêneros diferentes. E hoje eu venho aqui trazer um dos maiores contistas de todos os tempos, um dos maiores escritores argentinos da América Latina do século XX. Estou falando de Jorge Luis Borges, autor que eu já trouxe aqui no canal, mas como poeta. Essa grande arte que ele também conhecia muito e também foi um mestre. Gente, Jorge Luis Borges, um dos escritores mais eruditos de todos os tempos. Um homem enciclopédico. E a gente vai ver isso no conto que eu trouxe aqui, que está presente em O Livro de Areia, seu último livro de contos. Para quem não sabe, o Jorge Luis Borges dedicou a sua vida à narrativa breve. Ele nunca escreveu um romance. Se dedicou só aos contos e à poesia. E também era professor, um dos mais eruditos. Pois bem, gente, o conto que eu escolhi aqui se chama There Are More Things. Pessoal, muito recentemente eu fiz um vídeo, eu não lembro qual, em que lá eu mencionei que muito em breve nós leríamos, abordaríamos, veríamos o Jorge Luis Borges, inclusive esse conto, There Are More Things. Tá? Então eu não sei se quando eu anunciei lá, a pessoa que viu o vídeo já leu o conto. Mas caso você ainda não tenha lido, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, né, um link para que você leia e depois volte aqui. Porque no canal nós sempre comentamos os contos do início ao fim. Então assim, para quem não gosta de spoiler, primeiro leia a obra, depois retorne aqui. E por falar em descrição do vídeo, eu também deixo na descrição sempre, né, o link para que você compre o livro pela Amazon. Você não paga nada mais por isso e ajuda o canal com uma pequena porcentagem relativa ao valor em formato de comissão. Pois bem, então, gente, esse conto, There Are More Things, é um conto estranho. E já começa a ser estranho a partir do título que está em inglês. There Are More Things, né, que significa há mais coisas, existem mais coisas. Que coisas são essas? Outra coisa que eu ia comentar. Eu, Carlos Siqueira, que sempre comento os contos de cabeça, dessa vez não, gente. Eu vou precisar acompanhar aqui nas páginas, porque o Borges ele trabalha com 1000 elementos simbólicos, tá? Faz parte da literatura dele. Ele trabalha muito com outros autores, outras obras, traduções, documentos. Às vezes, esses documentos, essas obras, esses autores são fictícios, nem existem na verdade. Ele também trabalha muito com alguns elementos simbólicos, metafóricos, que são recorrentes, como o espelho, a questão do duplo, o labirinto, o sonho, essa mistura de sonho e realidade, né? Livros dentro de livros, bibliotecas. Então, assim, é um autor que, para quem é iniciante, talvez soe um pouco confuso. E é por isso que nesse conto aqui eu vou mencionar várias coisas e vou tentando explicar, linkar com as outras coisas que estão acontecendo aqui. Né? A começar pelo título, então. There are more things. Né? Há mais coisas, existem mais coisas. Já começa um mistério. Né? Que coisas são essas? Né? Outra coisa. There are more things, há mais coisas. Outra coisa, meu Deus, aqui a redundância hoje está absurda. Pois bem, né? Essa frase, há mais coisas, existem mais coisas, né? Faz a gente que já conhece um pouco de literatura lembrar de um outro grande autor que o próprio Borges adorava, que era o Shakespeare. Né? Porque ele tem uma peça em que existe uma frase famosa que diz assim: há mais coisas entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia. Né? Essa é a frase de Shakespeare. Né? Mas, e o Shakespeare é em inglês, né? E a frase começa, There are more things. Né?
que dá já o título aqui do texto. Mais um elemento, né? Esse texto, esse conto, ele é dedicado a uma pessoa, né? A memória de Howard P. Lovecraft. Lovecraft, eu não sei se vocês conhecem, né? Mas é um dos maiores escritores do terror, né? Assim, um dos grandes nomes, junto com Edgar Allan Poe. Eu não conheço muito de terror, mas assim, é um dos grandes nomes, tá? Lovecraft. E ele, a quem foi dedicado esse conto, Lovecraft, ele trabalha com um terror diferenciado, né? Para quem não conhece, ele trabalha com o que a gente chama de terror cósmico, né? Que é um terror assim, vindo, como eu vou dizer, de outro mundo, né? De outro espaço, uma linguagem que a gente não conhece, que a gente não consegue explicar. É um terror assim que a gente não tem nem palavras para descrever, né? As pessoas veem coisas, mas não conseguem descrever essas coisas, né? E a gente já tem no título There Are More Things, existem mais coisas. Então você percebe que aqui nós já temos um mistério, né? Um conto de terror dedicado ao Lovecraft, um autor de terror, né? E que esse título, There Are More Things, há mais coisas, nos remete a Shakespeare, em que a frase completa diz que há mais coisas entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia. Ou seja, a filosofia, a razão, não consegue explicar tudo. Há mistérios que, assim, não tem o que fazer. E esse conto é isso. Muito bem, meus amigos. Já estou com um livro aberto em mãos para comentar sobre a obra. Se você não leu, lê e depois volte aqui, hein? Pois bem, o que nós temos aqui? Temos um narrador em primeira pessoa, um jovem, né, que estava estudando filosofia. Veja só, nós temos um personagem ligado à racionalidade. A gente já viu aqui que existem mais coisas que a razão não explica, hein? Pois bem, né, ele fala que quando estava assim nas vésperas, né, de fazer um exame, ele descobriu que um de seus tios, um tio muito querido, Edwin, morreu. Né? E ele comenta sobre esse tio que apresentou para ele muitos dos elementos racionais que ele sempre adorou, né? Prismas, pirâmides, o próprio xadrez. O xadrez é uma coisa recorrente na obra do Borges, tá? E daqui a pouco eu vou mencionar mais sobre isso. Né? O xadrez, algumas filosofias, inclusive ele menciona aqui um filósofo importante, no primeiro parágrafo. Ele menciona o idealismo de Berkeley. Berkeley, para quem não conhece, é um filósofo do século XVIII. Gente, eu não sou professor de filosofia, tá? Mas eu lembro que eu vi isso aí. Filósofo do século XVIII, né? Que ele tinha uma ideia, gente, eu não sou especialista, tá? Mas o que eu lembro é que ele tinha uma frase clássica que dizia assim: ser é ser percebido. Né? Como assim? Né? Ele dizia que para uma coisa existir, ela precisava estar ligada a uma mente de alguém. Né? Ela precisaria ser imaginada, né? Ou por você ou por outra pessoa. Tá? Então assim, o que não é visto não existe. Tá? Assim, estou falando por cima, tá, gente? Eu não sou especialista, não. Mas é interessante, né? Porque nós temos mencionado no primeiro parágrafo, né, que logo cedo, né, logo jovem, ele aprendeu sobre o Berkeley, que não é mencionado aqui. Mas a filosofia dele é essa, né? Uma coisa só existe se é percebida, né? E aqui a gente está falando de coisas que não são percebidas por muitas pessoas, né? Há mais coisas, né? Há mais coisas entre o céu e a terra que pode explicar a nossa vã filosofia. Quer dizer, que a nossa vã filosofia não consegue explicar. Então assim, você percebe como tudo já está sendo ligado, né? E esse tio, né, que incutiu a razão no menino, que depois foi estudar filosofia, né? Ele menciona que ele ia visitar o menino na casa, né, no Colorado, né? E assim, pode ser que não tenha nada a ver, tá? Mas Colorado me lembra colorido, tá? E ele está falando da infância, nessa infância rica que ele teve e tal. E o mistério do conto está nessa casa, né? Que daqui a pouco a gente vai ver que ela deixa de ser colorida. Muito bem, meus amigos. Continuando. Então o nosso protagonista diz que esse seu tio, Edwin, era engenheiro. E isso também é simbólico. Porque a engenharia
está ligada à criação, que está ligada à racionalidade. Perceba como tudo está amarrado aqui. Esse seu tio era aposentado, se aposentou trabalhando para uma ferrovia. Eu já mencionei aqui que a ferrovia, a estação, esses meios de locomoção são não lugares, né? Porque eles levam de um lugar ao outro. É uma passagem, tá? E aqui a gente está falando de um conto que faz relação com a frase: existem mais coisas entre o céu e a terra, né, do que sonha a nossa vã filosofia. Então perceba como tudo está amarrado aqui. Muito bem, esse seu tio tinha um grande amigo com quem ele discordava de muitas coisas, né? Porque o tio do menino, hoje um rapaz, ele era agnóstico, né? Ele tinha dúvida se existia Deus ou não, né? Ele era um livre pensador, digamos assim. Enquanto esse seu amigo íntimo, chamado de Muir, ele, na verdade, ele tinha uma religião. E eles conversavam sobre isso discordando, né? E até mencionado aqui que as conversas entre os dois era como se fosse um jogo de xadrez, né? Perceba, de novo, o jogo de xadrez, né? Que é um jogo racional, né? Mas é mencionado até uma coisa interessante aqui, que num jogo de xadrez você precisa da existência do outro te contrapondo, né? Para que o jogo prossiga. E não é só o xadrez, né, gente? É porque o Borges adorava o xadrez. Mas nós temos a questão da necessidade da existência do outro para compreender nós mesmos, né? E também da racionalidade. Muito bem, né? E aí ele descobre, né, que a casa em que ele visitava lá no Colorado, né, ela foi leiloada. Né? Foi leiloada para um homem chamado Max Pretorius. Né? Um nome curioso, né? Pretorius, né? Que é um nome latino. Né? Um nome clássico, digamos assim. Né? E depois a gente descobre que ele era um judeu. Né? E de novo aqui nós temos mais um elemento misterioso. Né? Porque os judeus, né, eles têm os seus mistérios também. Né? Existe a cabala judaica, né, esses elementos que a gente que está de fora não compreende. Pois bem, e esse Max Pretorius, ele comprou a casa e no primeiro dia, logo no entardecer, e de novo, o entardecer também simbólico, né, porque não é nem tarde nem noite, quer dizer, é o finalzinho da tarde, não é nem dia nem noite, né, mas assim, já está se caminhando para a noite, que é esse momento de subjetividade, né, de mistério mesmo, né. Pois bem, ele chegou numa tarde lá e mandou jogar fora todos os móveis, né? Assim, não mandou vender, esperar, não, mandou jogar logo tudo fora, né? Os móveis do tio, os artefatos do tio, que assim, estavam ligados à filosofia, essas coisas mais racionais, mandou jogar tudo fora. E mais, né? Chegou nesse amigo do tio, o Muir, e falou assim, olha, eu sei que você conhece o homem bem, né? Você que construiu a casa aqui, e eu quero fazer umas reformas, né? E foi e mostrou, sugeriu as reformas para ele. E o amigo do tio, Muir, quando vê o projeto do Max Pretorius, esse nome é engraçado, né? Ele fica indignado, fala, jamais que eu vou fazer uma coisa dessa. Ele fica assim, assustado com o que ele vê, os projetos, né? Ele fala, não vou fazer isso não, né? E aí ele revela pro protagonista que antes do tio morrer, já havia algumas ideias de transformar aquela casa numa igreja católica, né, num templo, e pediram para que ele, o Muir, né, o amigo, né, reformasse a casa. E ele falou, não, eu discordo, eu não sigo essa religião, não vou fazer não. Mas assim, numa boa. Né? Agora, o que o Max Pretorius apresentou, ele se recusou veementemente. Ele ficou assim abismado com aquilo, falou jamais, né? E se afastou do homem, Max Pretorius, né? Que então foi atrás de outra pessoa. Tá? Ele conseguiu essa outra pessoa que topou fazer a reforma. Só que é o seguinte, né? O Max Pretorius falou, é para trabalhar só à noite e de porta fechada, janela fechada. Mais um mistério, né? Por que isso? Por que só trabalhar à noite? Que reforma é essa? O que está sendo construído que ninguém pode ver? E mais, durante as reformas, um ovelheiro apareceu morto na calçada, com a cabeça decepada. Gente, o que está acontecendo aqui? Né?
É assim, é mistério atrás de mistério. E ninguém comenta nada, né? Porque o Muir, o amigo do tio, ele fala, não, o que ele passou para eu fazer, né, os projetos lá, são coisas assim inimagináveis, né? Jamais que eu faria isso, né? Então, o nosso protagonista foi atrás de quem fez a reforma, né? Ele conheceu o homem e o homem falou, ó, foi eu que fiz, né? Eu faço o que o cliente pede. Para mim, o cliente é sagrado, mas eu devo dizer que nunca mais eu vou pisar naquela casa, né? E digo mais, para mim aquele Pretórios é louco, né? Então assim, mais um mistério e mais um elemento simbólico, porque o que é a loucura? A loucura é a ausência da razão, né? Ou pelo menos uma razão deturpada, né? Então de novo aqui nós temos essa irracionalidade presente na obra. E acontecem mais elementos, tá? Por exemplo, as árvores ao redor da casa do Colorado foram cortadas. No início do conto, eu esqueci de dizer, né? Mas é dito que a casa ficava no topo de um morro, né, numa parte muito alta. E quando ele era pequeno, as árvores já davam a ideia de oprimir aquela casa. Já existia uma pressão nela, né? E o Max Pretórios, que mandou jogar tudo fora, que mandou reformar, mandou também cortar as árvores, né? Ou seja, as árvores, por mais que lá no início tenham sido demonstradas como algo opressor, ainda assim a árvore é um elemento natural, um elemento de harmonia, um elemento belo, foi cortado. Tá? Perceba como que tudo vai ficando feio, horroroso, decadente. Tá? Eu tinha mencionado lá no início que colorado lembra colorido, e assim, as descrições que são feitas da casa é sempre uma coisa assustadora, uma coisa assim, vil, decadente. Uma porcaria. Não. Pois bem, continuando, né? E aí, o nosso protagonista diz, né, que andando pela casa não, andando ao redor da casa, ele sentiu vontade de entrar nela, né, mas ele não entrou. E um dia ele estava passeando com um amigo, né, e andando e conversando pela cidade, né, eles estavam indo em direção à casa, até que o amigo, até arrepiei aqui, gente, arrepiei agora. O amigo olhou para a casa e falou, não, não, por aqui não, né? E desviou o caminho e falou assim, mas por que não, né? Então, um dia desse eu estava passando aqui com outro amigo nosso, e você sabe que eu não sou uma pessoa medrosa, né? Você lembra daquele caso lá que eu enfrentei e tal, mas assim, o que eu vi, eu não tenho nem palavras para explicar. Assim, não, eu vou evitar ir por esse caminho. Mais um mistério, só que assim ninguém fala nada. É sempre uma história meio nebulosa. Não, não, o que eu vi ali em frente eu não tenho nem palavras para descrever. Não, não, os projetos que o homem apresentou para mim, jamais que eu faria. Não, não, nunca mais vou pisar naquela casa. Não, não, para mim o dono é louco, mas ninguém explica o motivo. Pois bem, né? Então ele se separou do amigo e foi para casa. E dormiu. E teve um sonho, quer dizer, teve um pesadelo. Ele sonhou que ele estava num labirinto. O labirinto, eu já falei para vocês, é um elemento muito recorrente na literatura do Borges. Né? E o labirinto não tinha... O labirinto ficava dentro de um espaço, de um ambiente que não tinha portas nem janelas. E aqui, mais elementos simbólicos, né? Porque as portas e as janelas são possibilidades, são pontos de fuga. Não tinha. Tá? E mais, dentro do labirinto, o protagonista olhava de longe, uma luneta, um monstro, que era o Minotauro. Tá? E aqui, de novo, nós temos uma intertextualidade, né, com a mitologia grega, a história lá do Minotauro, dentro do labirinto e tudo mais. Inclusive, gente, o Borges tem um outro conto sobre justamente o Minotauro, que é maravilhoso. Uma hora eu posso trazer aqui, que é A Casa de Astério. Muito bom conto também, tá? Pois bem, então você percebe que esse sonho na verdade é um reflexo da vida real. Por quê? O protagonista sonhou que estava num labirinto, sem portas nem janelas, e lá dentro tinha um minotauro, um monstro. Assim como na vida real, nós temos uma casa que é misteriosa,
que é como se fosse um labirinto, porque ele está perdido tentando resolver esse problema racionalmente, mas de coisas aparentemente irracionais. Não existe possibilidade de ele entrar nesse mistério mais a fundo, porque ele não entrou lá na casa. Então não tem portas nem janelas, não tem possibilidades, não tem pontos de fuga. E lá dentro existe um mistério, que é o próprio Minotauro do sonho. Então perceba como que é tudo um jogo entre real e ficção. Né? Maravilhoso, gente. Pois bem, deixa eu pegar o livrinho aqui para lembrar o que acontece. O conto está acabando, é pouquíssimas páginas esse conto. Né? Pois bem, né? Ah tá, eu queria ler algumas palavras-chave aqui. Então ele fala, né, mais para frente, assim, restava-me uma jogada, que fui retardando durante os dias, não só para senti-la de todo inútil, mas porque me arrastaria a inevitável, a última. O que eu quis ressaltar aqui? Restava-me uma última jogada. Né? Perceba como que parece um jogo. O jogo que é mencionado lá, o jogo do xadrez, né? Que é uma questão racional também. Né? Então restava-me uma última jogada, que era falar com o homem que fez a reforma, que eu já tinha mencionado antes. Né? Essa era a última cartada dele, que inclusive, mais abaixo ele fala assim, que ele não conseguiu descobrir muito. Né? O cara falou, ele não conseguiu entender, ele até mostrou os esboços, os desenhos do Max Pretorius, mas ele também não conseguiu entender. O que é isso aqui? Perceba como que a razão não consegue explicar nada. Não? E aí, mais pra frente ele fala, né? Eu previra aquele fracasso. Mas uma coisa é prever algo, e outra que venha a acontecer. Então, de novo, essa questão, eu previra, como se já fosse uma jogada que ele já tinha antecipado, como se fosse um jogo mesmo. Né? Perceba como que ele, um estudante de filosofia, estava racionalizando tudo ali. Mas a razão não explica tudo. Pois bem, né? Mais para frente, ele até menciona que naquela noite ele deu uma lida em Schopenhauer. Schopenhauer, grande filósofo alemão, que não à toa ele é ligado à escola irracionalista. Tá? De novo, eu não sou professor de filosofia, mas eu sei que ele é ligado a isso porque ele era um crítico dos racionalistas, que achavam que a razão era capaz de explicar tudo, e ele, o Schopenhauer, dizia que não, na verdade a razão é uma ilusão que acha que explica as coisas, mas não explica. Tá? E que as nossas paixões, os nossos medos, as nossas vontades, né? A vontade é uma coisa assim muito importante na filosofia do Schopenhauer. A nossa vontade é que nos guia, tá? E não a razão. A razão é uma coisa assim artificial. Né? Então, assim, não à toa que foi mencionado Schopenhauer, assim como lá no início foi mencionado Berkeley. Né? Para você existir, você tem que ser percebido. E aqui a gente está vendo coisas que existem mesmo sem serem percebidas. Pois bem, continuando. Né? E aí ele fala que um dia ele estava passeando pela cidade, está acabando o conto já. Né? E aí começou a tempestade, meus amigos. Né? E vocês sabem que a tempestade é sempre um tempo de crise. É um momento também de purificação, porque depois que acaba a tempestade, o clima melhora. E isso metaforicamente também. Pois bem, o homem, o nosso protagonista, estava andando pela cidade, deu uma tempestade absurda às 11 da noite. Ele não tinha abrigo. Quando ele percebeu, arrepiei de novo, meus amigos. Ele estava em frente da casa. A casa do tio, quer dizer, a ex-casa do tio. Ele não tem opção e ele abre o portão. Eu estou arrepiado. Ele abre o portão estava aberto. Ele entra e a porta também estava aberta. Só que estava tudo apagado. Né? Ele entra e consegue achar a chave da luz, né? E liga, e assim, ele vê a casa que ele ia lá quando era pequeno, mas ele não reconhece muita coisa ali. Não só pela mudança das reformas, como também ele não entende os objetos. Ele até fala uma frase interessante aqui, que eu sublinhei. Ele fala assim, eu vou explicar. Para ver uma coisa é preciso compreendê-la.
Mais para frente, tá? Passadas algumas linhas, ele diz: se víssemos realmente o universo, talvez o entendêssemos. Interessante isso, né? Bonito também, reflexivo. Mas a questão é que ele fala assim: eu não vou nem tentar descrever os móveis porque eu não entendi. Aliás, ele menciona que ele deixou a porta aberta porque ele não entendeu como é que fechava. Ou seja, tudo ali é ilógico. Assim, é uma coisa inumana. Pois bem, e ele fala que ele foi investigando a casa e ele subiu um lance de escada e assim, não entendeu nada e falou: vou voltar. E aí, ele subiu um lance de escada, ele teve que descer. E a descida, nós também já sabemos, né? Eu já falei sobre isso no conto que eu fiz, quer dizer, na análise que eu fiz do conto Rashomon, do Ryunosuke Akutagawa. Vou deixar o link aqui no card. Inclusive, Akutagawa foi muito elogiado pelo Borges, tá? Pois bem, lá eu tinha mencionado que a descida é uma queda metafórica também. É um declínio. Então o homem estava no alto e desceu. Ou seja, mais um momento de crise. Embora lá fora a chuva tenha passado. Ou seja, né, ele tinha uma curiosidade muito grande de entrar na casa e quando entrou, aquela curiosidade cessou. Ele entrou nos cômodos, tal, não entendeu nada e já ia voltar, ia sair da casa. E eu falei que ele tinha entrado lá às 11 da noite e saiu de lá 2 da manhã. Ou seja, ficou lá meia-noite, 1, 2 horas, não é 3 horas. Só que o número 2 também é simbólico, porque o 2 trabalha com dialéticas, com dualidades, né? Bem e mal, céu e inferno, Deus e o diabo, ou o homem-deus, né? Então assim, não à toa também, que ele ia saindo de lá às 2 da manhã. O si e o outro. Então assim, nada à toa, meus amigos. Tudo racional. Pois bem, e aí, quando ele ia saindo, quando ele estava passando no último degrau, o último lance de escada, antes de chegar à porta, tinha uma rampa. E na rampa, ele viu subindo alguma coisa, que é até descrita aqui. Uma coisa opressiva, lenta e plural. 1000 coisas subindo! E o conto se encerra assim. A curiosidade pôde mais do que o medo. E eu não fechei os olhos. E termina. E aí eu te pergunto, o que foi que ele viu? Não se sabe. Meus amigos, é por isso que eu disse que esse era um conto estranho. Um conto que fala muito, 1000 referências, mas não fala nada. Só que ao mesmo tempo é tudo muito coerente com a ideia do texto. There are more things. Existem mais coisas. Que coisas são essas? Não interessa, não se sabe. Ao mesmo tempo, são mistérios. Há mais coisas entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia. Tem coisas que a gente não consegue explicar, que a gente não consegue descrever. E quem está falando, quem narrou tudo isso, né, foi um estudante de filosofia, algo ligado à racionalidade. Não conseguiu explicar para a gente o que ele viu, afinal. Ao mesmo tempo, um conto dedicado ao Lovecraft. Lovecraft que trabalha com esse horror cósmico, em que os personagens também não compreendem o que está acontecendo ali. O outro é um estranho, tão estranho que eu não consigo nem explicar. Né? Então, assim, é tudo muito bem concatenado. Mas no final fica o mistério. O que foi que o personagem viu? Ele não revela também. Ele fala que ele viu. A curiosidade pôde mais que o medo. E ele não fechou os olhos. E esse é um conto, digamos, póstumo. Porque ele está narrando o que foi que aconteceu. Ou seja, ele sobreviveu àquilo. Mas ele não nos fala o que foi que ele viu. Assim como todas as outras pessoas ligadas a essa casa também não falam. Né? O homem que fez a reforma não fala. O amigo do tio não fala. O amigo que viu uma coisa acontecendo ali em frente não fala o que foi que viu também. Mistérios não resolvidos, né? O ovelheiro que aparece morto
com a cabeça decepada e ninguém dá por nada. Então assim, mil mistérios envoltos aqui. Parece uma coisa desumana. E a gente liga o humano à lógica. E nós vimos aqui que tudo lá dentro era ilógico. Então assim, um conto estranho, mas que eu achei genial, meus amigos. There Are More Things, de Jorge Luis Borges. Ou, se vocês preferirem, Jorge Luis Borges. Eu nem sei espanhol. Pois bem, eu espero que tenham gostado. Mas eu entendo também se não tiverem gostado. Nem do conto e muito menos da análise. Inclusive, certamente eu deixei passar 1000 pontos. Vocês podem ter outras interpretações sobre os elementos e podem deixar aqui na descrição. E se eu falei alguma bobagem também, podem falar que eu corrijo depois. Mas é isso. Esse é um dos contos de O Livro de Areia, de Jorge Luis Borges, o seu último livro escrito. Na época ele já estava totalmente cego, tá? Para quem não sabe, o Borges ele não era cego, mas ele foi ficando conforme o tempo. Assim como um outro grande escritor que eu já abordei no canal e vou abordar mais vezes, que é o Ernesto Sabato, também argentino, também ficou cego no final da vida. O Borges recitou esse livro inteiro. Foi falando assim, ó, de cabeça, escreve aí, escreve aí. Um homem extremamente erudito, meus amigos. Esse título, There Are More Things, eu acho que é muito cabível para o próprio Borges. Existem 1000 coisas no Borges, muitas coisas, diversas coisas na literatura do Borges, né? Vocês perceberam aqui 1000 referências que ele faz a outros nomes. Teve alguns aqui que eu nem mencionei, tá? Por exemplo, tem um parágrafo aqui que eu estou lembrando agora de cabeça, que ele diz que o tio Edwin e o amigo, né, ficavam discordando sobre questões teológicas, né, sobre Deus e tal, né, mas o tio ainda era curioso, assim como era curioso com as criaturas do Wells. Wells vocês também conhecem. H.G. Wells, grande escritor de ficção científica, ele que tem clássicos como O Homem Invisível, A Guerra dos Mundos, qual que é o outro? A Máquina do Tempo, assim, clássicos da ficção científica. E por falar em Guerra dos Mundos, a gente pode lembrar que as coisas criadas e que estão dentro da casa do Pretórios, ex-casa do tio, parecem ser de outro universo. Inclusive, o próprio protagonista fala que o Pretórios parece ser de outro mundo. Né? O que foi que trouxe esse homem aqui? Né? E a gente lembra que o conto foi dedicado ao Lovecraft. Lovecraft que trabalha com essas questões de seres, deuses de outros mundos. Né? Por isso que inexplicáveis para nós, no nosso próprio mundo. Então assim, nada à toa, meus amigos. Borges, um dos maiores escritores, um dos mais inventivos de toda a literatura. Eu já fiz vídeo aqui sobre a poesia dele, eu vou fazer mais, aguarde. Hoje eu trouxe esse conto dele, que está presente, né, no livro da Areia, mas vou trazer outro conto aqui, tá? Que eu gostei muito também. E é nesse livro aqui que está presente um conto que eu já tinha mencionado uma vez, que se chama O Outro, que foi o meu primeiro contato com Borges, e é maravilhoso, está presente nesse livro aqui. Mas o próximo conto que eu vou abordar daqui, não sei quando, acho que ainda esse ano, não vai ser esse outro não, tá? Vai ser um outro conto aí. Mas é isso, espero que tenham gostado. Se vocês não gostaram, eu compreendo também, tá? Mas eu espero que eu tenha agradado aí quem tenha chegado até aqui. E se você chegou até aqui, se você gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe, coloque as suas impressões acerca deste conto estranho, enigmático, né? O que você interpreta, o que você achou, o que você discorda de mim e tudo mais, né? Comente, curta, compartilhe, se inscreva no canal, essas coisas todas que você está acostumado a fazer. Muito obrigado e até a próxima. Não, você sabe que eu gravar um vídeo sobre Borges
usando a camisa da Argentina, e eu já fiz isso outra vez, é uma ironia da minha parte, né? Porque o Borges odiava futebol, tinha asco, tinha nojo. Mas eu não tô nem aí. Porque o Borges, grande escritor argentino, um dos maiores de todos os tempos, um dos meus preferidos, durante a ditadura, não falava nada sobre os presos, sobre os torturados, sobre os foragidos, mas falava mal do futebol, né? Então assim, ó, não tô nem aí pro Borges. Não, agora imagina a cena que você está entrando numa casa que você nunca entrou na vida. E aí, quando você entra, você se depara com essa visão aqui, ó.